Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de ciências para as turmas de sexto e sétimo anos da EJA. Eu sou a professora Irenir e hoje vou estar trabalhando com vocês os seguintes temas: efeito estufa, aquecimento global, poluição do ar, chuva ácida e doenças veiculadas pelo ar, ok? Bom, antes de começar a nossa aula, eu quero só retomar um pouquinho a aula, que a gente vai dar continuidade à aula passada, que foi sobre os gases que compõem o ar, né? Que a gente lembra que o gás mais abundante que forma a nossa atmosfera é o nosso gás de nitrogênio, que é cerca de 78%, né, dos gases vão ser formados, que vai estar presente o nitrogênio. Depois, em segundo lugar, nós temos o gás oxigênio, que é fundamental para a vida, fundamental para que haja queima, né? Existe o fogo aqui, que é 21%, e 1% representa os gases nobres e principalmente o gás carbônico, ok? Para começar a nossa aula, a gente vai usar este exemplo. Aqui nós temos uma estufa. Estufa, gente, ela é bastante usada em área de extremo frio, lugares que tem muito frio, muito gelo. Então, ela é usada como uma forma de poder se produzir, de usar para plantar alimentos ou então plantas mesmo ornamentais, ok? Vamos lá, como é que é feita essa estufa? A estufa é feita de vidro, que é esse aqui no formato de uma casinha, né? Então, como é que vai acontecer? Os raios solares, né, vai vir e vai aquecer e penetrar dentro da estufa e vai manter isso aqui aquecido. Parte é devolvida, refletida de volta, né, para a atmosfera, mas boa parte, só os raios, a luz volta, né, mas o calor vai ficar aqui dentro, aquecido, ok? A energia solar fica no interior e mantém essa estufazinha aquecida também, mais para a noite, mais tarde também, ok? Então, é dessa forma que ela funciona. Parte do calor, né, dos raios solares vão penetrar, pouca parte vai sair e vai manter ela aquecida. E o que a gente vai estudar, o primeiro tema, foi baseado exatamente numa estufa dessa daqui, que o homem constrói para poder produzir alimento. Quer ver? Então, nós vamos para o efeito estufa, né, no nosso planeta. O efeito estufa, ele vai funcionar mais ou menos como um cobertor. Como se a gente... Para que a gente usa o cobertor? Não é para nos aquecer? Então, o efeito estufa aquece o nosso planeta. Vai ser essa camada aqui que vai estar protegendo e aquecendo. É um processo natural que favorece a vida na Terra. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta era em torno de menos 15 graus. Imagina, seria impossível vida, né? Porque a água no estado líquido não estaria presente, então seria praticamente impossível ter vida no planeta. Então, ele é capaz de aumentar em torno de 30%, né? Esse calor no nosso planetinha. Então, como é que vai ficar a temperatura? Em torno de 15 graus Celsius positivo, numa média. Isso não é geral, é só uma média, ok? Gente, então ele vai, como na estufa que a gente estudou na estante, os raios solares vão passar, né, por aqui, vai penetrar no nosso planetinha e cerca de 30% é refletido de volta, ok, para a atmosfera, mas cerca de 70% vai estar aqui presente, ok? Vai ser absorvido na nossa superfície, ok? Então, grande parte, gente, da amplitude térmica entre o dia e a noite vai ser graças a ele. Então, tipo assim, não vai haver um desequilíbrio, tipo a noite ficar muito frio e de dia muito quente, não. Então, ele vai manter esse calor durante a noite também, esse aquecimento, ok? De uma forma geral no nosso planeta. Então, o efeito estufa, ele é muito importante, mas ele não vai ser causado por todos os gases, não. Ele é causado por gases, mas por alguns. E a gente vai estar estudando alguns desses gases, ok? Que faz parte. Vamos lá? Pronto. Quais são alguns gases do efeito estufa? O primeiro, que é bastante
usado é o dióxido de carbono, o CO2, ok? Ele vai ser liberado durante a nossa respiração, a respiração dos seres vivos, né, dos animais, da gente, ok? Ele vai estar bastante abundante na atmosfera, mas também ele vai ser liberado na queima de combustíveis fósseis, ou seja, muito, muito, muito liberado, né, gente? Imagina quantos automóveis nas fábricas, né, que usam esse tipo de combustível fóssil, ele vai estar liberando, ok? O segundo, nós temos o gás metano, que é o CH4, é o segundo gás que mais contribui para o aumento das temperaturas globais, só que ele não é tão encontrado assim, né, no nosso planeta. Ele vai ser emitido como? Através dos animais ruminantes. Quais são esses? São os bovinos, os ovinos. Como é que acontece? É um processo natural, gente. Quando ele se alimenta, então, na parte que ele vai digerir esse alimento, ele vai liberando esses gases através do arroto, do pum. Por isso que tantos ambientalistas ficam questionando por que tanta criação de gado, entendeu? Não é só por conta do desmatamento, é por conta também dessa liberação do gás metano. Outra forma que libera bastante são nos lixões. A gente deve evitar ao máximo jogar coisas orgânicas nos lixões, exatamente por causa disso. Porque quando você libera, você joga cascas, resto de comida, ele vai se decompor e aí também acaba liberando gás metano para a atmosfera, ok? Em excesso. O óxido nitroso, o N2O, que a gente estudou na aula passada, né, que vai ser sobre o nosso nitrogênio, que vai ser também emitido à atmosfera por meio de bactérias presentes no solo, presentes no oceano, ok? Naturalmente. As atividades agrícolas, principalmente o uso de fertilizante. Quando a gente utiliza muito fertilizante, ele vai interferir também nesse processo natural, ok? Do nosso nitrogênio, certinho? E por último, e o mais importante, que é responsável em torno da metade desses gases de efeito estufa, vai ser o nosso vapor de água, que vai, gente, captar o calor, que irradia, né, pela superfície terrestre e vai distribuir em várias direções do nosso planeta, ok? Até aí, tudo normal. Até aí, o efeito estufa, super importante para o nosso planeta, que a gente percebeu, né, para que existe vida, importantíssimo. Mas, afinal, por que o efeito estufa é algo bom e por que então que está relacionado a algo ruim? Então, por que as pessoas falam tanto sobre de uma forma crítica nosso efeito estufa? O que acontece, gente? A gente percebeu aqui, né, os gases, como é que eles são formados. Se eles fossem emitidos, esses gases aqui, de uma forma controlada, tudo estaria em equilíbrio no planeta, mas como a gente sabe que tudo que o homem interfere e se excede, prejudica, é aí que vai acontecer. O que vai vir com os excessos desses gases? O aquecimento global. Então, com o aquecimento global, vai acontecer o quê? A questão do efeito estufa. O desmatamento são as ações humanas, né? Desmatamento, o CFC, que é esse gás que está banido, não pode mais utilizar aqui no nosso país. A queima de combustíveis fósseis, né? O nosso uso do carro, os combustíveis fósseis no geral, né? Que vai acontecer isso aqui. As radiações que são absorvidas, tudo isso vai aumentar demais. Então, esse aquecimento vai ficar em excesso. E aí começa a prejudicar. Aí o nosso planeta já ultrapassa bastante esse grau, igual que era 15 graus Celsius a média. Essa média vai subir e vai causar muitos problemas que a gente vai ver logo aqui à frente, ok? Então, essa é a problemática que existe, certinho? Vamos lá? Aquecimento global. O que vai ocasionar? Gente, o aquecimento global está relacionado à Revolução Industrial, que foi quando o homem passou, que era a mão de obra, era mais mesmo humana, ele passou a fazer em grande escala, né? Começou a gerar as indústrias, aí vieram os automóveis, tudo isso em excesso foi que gerou esse aquecimento global, certinho? Então, qual a consequência? O que tem de ruim no aquecimento global? A gente vai ter o derretimento de calotas polares, né?
E quando se derrete, esse gelo gigantesco lá que é importantíssimo para manter um equilíbrio no nosso planeta, tipo, o planeta já não vai ser tão quente graças a esses polos, né, o sul e o norte. E aí o que acontece? Essa água que foi derretida das calotas, automaticamente tem para algum lugar. E vai para onde? Para o mar. É água doce, mas vai direto para o mar, elevando o nível do mar. E aí vai automaticamente alagar. Muitas cidades litorâneas podem ser totalmente submergidas, vai ser alagada, ok? Então, esse é um dos problemas. A outra coisa, vai mudar bastante os nossos ciclos de chuva. Lugares que antigamente chovia bem pouquinho, pode começar a chover muito. Lugares que chovia muito, começa a chover pouco. E automaticamente isso aí também vai comprometer a nossa produção de alimentos, com esse desequilíbrio. Então, o aquecimento global vai estar ligado a várias coisas, prejudicando o nosso meio ambiente, ok? Onde a gente vive, certinho? Aquecimento global. O que a gente pode fazer para reduzir essa emissão, para a gente controlar, para poder a questão do efeito estufa estar protegendo o nosso planeta e não prejudicando? A gente citou só algumas das formas aqui. Uso de fontes alternativas de energia, aquelas energias renováveis, ok? Aquelas que se renovam, igual o uso do sol, energia solar, a energia eólica, que é com a força do vento, ok? Então, esse tipo de energia, o impacto é muito pequeno, muito. Então, é uma energia limpa e não vai prejudicar, não vai estar aumentando esse aquecimento global, ok? A gente pode também, outra forma, é usar transportes coletivo, transporte alternativo. O coletivo, gente, a gente vê que é bem importante, ao invés de você ir para o seu trabalho sozinho num carro, você vai estar dividindo com várias pessoas. Mesmo que aquele ônibus, ele vai estar emitindo sim, né, o nosso CO2, porém, vai estar dividindo com um monte de gente. Agora, imagina uma pessoa sozinha num carro. Infelizmente, o que a gente mais vê, as pessoas vão para o trabalho, vão passear, sempre uma pessoa só num carro. E a gente poderia muito bem compartilhar, dividir, né? Um dia um vai com o seu carro, com um amigo, com um colega. Então, isso ajudaria muito nessa redução dessa emissão de CO2, ok? E o transporte coletivo, graças a Deus, está sendo bastante usado, né? Que é o nosso uso de bicicleta, tem muita gente que já está optando, mesmo que tenha o carro, mas opta exatamente por ajudar nessa diminuição, né, do aquecimento global e também até uma atividade física. Então, usa a bicicleta para poder se translar, né, andar de um lado para o outro e tudo. E incentivar a coleta seletiva. Também é uma alternativa, ok? Porque ao invés de você estar poluindo o meio ambiente, estar descartando de forma incorreta, né? Tanto plástico, tanto lixo no meio ambiente que vai se decompor, vai se degradar, que vai estar prejudicando, você vai também estar ajudando outras pessoas viverem, né? Tá sobreviverem. Quantas famílias que dependem desse resíduo da gente, você separar, pelo menos o seco do molhado em sua casa, que é o que acontece aqui em Luiz Eduardo, né? De forma binária, né? Que você separa o seco do molhado, os alimentos, as coisas orgânicas você não pode colocar, mas todos os secos sim, não é? Então, você vai estar contribuindo com o meio ambiente, com famílias, certinho? Fazer também reflorestamento, recuperação de áreas. Isso aí também, por quê? Quando você planta as árvores, ela vai o quê? Absorver esse CO2 no seu processo de fotossíntese. Então, quanto mais área verde, mais absorção desse CO2 que foi aqui, que é aqui emitido durante a questão do transporte, é uma das formas, ok? E um consumo consciente, a gente pode incluir de tudo, gente, não precisa ser só de roupa, de tudo. A gente reduzir esse consumismo é muito necessário. A gente vê que os nossos recursos naturais são bem limitados, ok? A gente vê que o impacto, a gente acabou de ver aí, a consequência que esse consumismo pode nos trazer. Então, por mais que você tenha muito dinheiro, por mais que você consiga comprar muito, reduzir esse consumo contribui muito para a redução desse aquecimento
global, ok? Então, compre, não desperdice alimento, que a gente viu também contribui na liberação de gás metano quando você descarta de forma errada. Então, reduzir a questão também de roupa, de tudo que a gente puder diminuir essas compras, melhor para o nosso planeta, ok? Vamos ver aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa camada de ozônio, ok? Gente, ela vai estar aqui presente na estratosfera, né? Nossa segunda camadinha, vai estar próxima aqui a ela. É importantíssima porque ela é uma proteção do planeta Terra. Ela consegue absorver em torno de 98% de toda a radiação que vem para o nosso planeta. Imagina se essa radiação entrar no nosso planeta. Quanto que a gente teria, quantas consequências a gente teria, ok? Que se torna bem ofensivo isso aí. Então ela vai absorver cerca de 98% desses raios, né, que são emitidos. E ela vai. Só que aí tem um probleminha. O que está acontecendo? Qual a problemática? Ela não pode aproximar muito do nosso planeta, ok? Se ela chegar muito próximo, ela se torna bastante ofensiva, ela vai prejudicar bastante. E ela, para formar aqui o ozônio, para se formar aqui próximo à nossa, aqui nessa camada da Terra, ela vai se unir com a molécula de oxigênio, ok? E aí ela vai absorver essas radiações. Então, o que acontece? Qual a problemática? Ela tem que ficar mais distante, em torno de uns 15 quilômetros, porque né, começa a estratosfera a partir de 12, ela fica um pouco acima. Então, e qual a problemática da questão da camada de ozônio? São a formação desses buracos, ok? Está totalmente relacionada às nossas atividades humanas, tudo aquilo que a gente acabou de falar. Essas emissões excessivas vai ocasionar esse buraco. E esse buraco, normalmente, ele é formado exatamente em cidades grandes, em locais que tem muitas indústrias, porque essa emissão de gases, né, são muito grandes, são muito intensas. O buraco da camada de ozônio, se ele protege e faz com que evite essa entrada de raios, então, quando se abre um buraco, automaticamente os raios penetram diretamente, sem esse filtro. E o que acontece? Vai ocasionar vários problemas na questão do crescimento das plantas, porque vai reduzir a questão do fotossíntese, vai ter alterações nas nossas cadeias alimentares, e aí automaticamente afeta o nosso ecossistema, vai degenerar o DNA das células, vai aumentar em muito a possibilidade de a gente ter câncer de pele. Então é muito importante a redução desses gases, gente, o controle dele, e vai depender de tudo aquilo que a gente acabou de falar. O aquecimento global, a questão do excesso do efeito estufa, está tudo relacionado com o exagero da emissão desses gases. Então vai estar tudo relacionado com a gente reduzir essas emissões, ok? Vamos lá então? Poluição do ar é o nosso próximo tema. Você pode observar essas imagenzinhas aqui, ok? Essa aqui são uma das formas de emissão gigante, a poluição do ar, ok? Aqui as nossas usinas, nossas indústrias, a queima, o desmatamento, essa queima toda, ok? Que existe no nosso meio ambiente, as grandes cidades, o fumo, ok? A emissão através dos nossos veículos, tudo isso vai contribuir muito para a poluição do ar. E quais são as consequências quando o ar está muito poluído? Ele vai favorecer infecções respiratórias, irritação dos nossos olhos. Quem não sente aquele olho ardendo, incômodo, garganta, ressecamento da pele, problemas de mucosa, tudo isso relacionado à poluição do ar. Gente, a poluição do ar vai estar relacionada ao quarto fator relacionado à morte prematura no mundo, gente. Ocorre de forma natural através de poeira, de atividades vulcânicas também, certinho? Aqui nós vou rapidamente falar sobre a inversão térmica. Gente, a questão é o fluxo normal do nosso planeta aqui. O ar quente, ele tende a subir porque ele é mais leve, ok? E o ar frio vai ocupar esse espaço. O que ocorre na inversão térmica? O ar quente sobe, só que ele vai ficar preso entre os dois ar frios. O ar frio desce
o planeta dá uma resfriadinha, mas esses ar poluído não consegue se dissipar, e era para ele sair, se dissipar aqui na nossa atmosfera, ele fica preso, ele vai formar aquela nuvem, aquela fumaça muito poluída e, nossa, traz muitos problemas respiratórios às pessoas que habitam nesses lugares e vai ocasionar também cidades grandes, ok? Chuva ácida. Ela vai estar relacionada também a todos os gases, né, excesso de gases. Ela vai se juntar com gotículas de água que vai estar presente na atmosfera e também vai ocorrer nos lugares mais povoados. E o que ocasiona? Vai destruir plantações, destrói as nossas plantas, nossos meio ambiente. Ela vai também destruir monumentos e afeta completamente os locais onde essa chuva cai, ok? E as nossas doencinhas respiratórias, que são veiculadas pelo ar também. Nós temos a pneumonia, a Covid, que a gente bem sabe como está afetando aqui nosso dia a dia, né? O sarampo, a gripe, resfriado, catapora. Todas essas doenças, gente, está relacionada quando você está em ambiente muito fechado, ok? Então, essas doenças vão se dissipar. Então, a gente tem que evitar aglomerações, a gente tem que lavar bem as mãos, tem que evitar de ficar passando a mão no rosto, para poder evitar essa contaminação, certinho? Muito obrigada pela presença de vocês, né? E bons estudos, ok? Até a próxima aula.